1 Samuel capítulo 30, versículo 4, diz assim: Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo eu perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 daqueles homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, continue ministrando os nossos corações, falando conosco, Senhor, nesta manhã, Pai. Que possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, transformados pelo Teu agir e pelo Teu operar. Certos e confiantes de que o Senhor está de olho, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está com as mãos estendidas sobre cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e que assim seja. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse texto, o contexto, dessa passagem que nós acabamos de ler, é quando Davi ele vai procurar socorro na terra dos filisteus, o Reax. Estava sendo perseguido lá por Saul, e ele corre para a terra dos filisteus, e ali ele permanece durante um ano e 3, 4 meses, se não me falha a memória. E a Bíblia diz assim, irmãos, que enquanto Davi ele estava guerreando, estava travando batalha em um outro lugar, a sua casa, o seu acampamento, onde estavam ali os seus filhos, as suas esposas, os filhos e as esposas dos seus soldados, estavam ali sem proteção, sem guarda. Enquanto ele estava lá guerreando em outro lugar, vieram os amalequitas e deram contra o acampamento. E destruíram o acampamento, colocaram fogo no acampamento. E a Bíblia diz assim, que a ninguém mataram, mas levaram os seus filhos e levaram as suas esposas embora. Quando eles voltaram da batalha, eles encontram aquele cenário de destruição, aquele cenário de confusão. E eles começam a procurar ali os seus entes queridos, começam a procurar suas esposas, os filhos, e não encontram. E bate então o desespero no coração de Davi e também de seus homens. A dor era tanta que Davi ele chora, e ele chora até que não há mais força. Os homens olham para Davi e falam: olha, a culpa é sua. Foi por sua causa que nós não estávamos aqui defendendo a nossa casa, defendendo a nossa família. E é por isso que eles foram levados cativos. Por isso que eles foram levados como escravos, porque nós não estávamos aqui, estávamos atrás daquilo que você acredita, daquilo que você crê. Davi, então, ele chama o sacerdote e, naquele momento de crise, ele procura consultar o Senhor. Em todo momento, irmãos, que nós não tivemos ali a direção do que fazer, em todo momento que nós não tivemos ali a compreensão correta de como agir, a melhor coisa a fazer é consultar o Senhor. É procurar saber, irmãos, qual é a direção, qual é a resposta que vem da boca do Senhor para as nossas vidas e para o nosso coração. E Davi, então, ele questiona: devo eu me levantar e devo eu ir atrás desses adversários? Atrás desses homens que vieram contra a nossa casa, que vieram contra a nossa família? Eu não sei você, irmãos, mas talvez eu de bate-pronto já teria me levantado e teria ido atrás dos inimigos. Para quê? Para que os inimigos fossem derrotados, na tentativa de capturar ali os inimigos, colocar a mão sobre os meus adversários, trazer de volta a minha casa, trazer de volta a minha família. Mas Davi não. Davi ele procura consultar a vontade do Senhor. Ele tem calma, ele tem ali um coração ali guiado e ele procura consultar a direção do Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter calma em momentos de crise. A ter ali, irmãos, tranquilidade para agir em momentos de crise. Não é apenas consultar o Senhor, mas é também ter calma para consultar o Senhor e aceitar aquilo que o Senhor está ministrando às nossas vidas.
aceitar a palavra que o Senhor está trazendo para o nosso coração. Se o Senhor olha para Davi e fala assim, não, você não vai, já era, a sua família foi embora, a sua família foi levada, a sua família foi sequestrada e não tem mais o que fazer. Se o Senhor fala dessa forma, talvez Davi ali teria contrariado, eu creio que não, porque Davi estava realmente na direção do Senhor, ele teria que aceitar. Então nós precisamos ter calma, irmãos, para ouvir o que o Senhor está fazendo e, acima de tudo, obedecer aquilo que o Senhor está direcionando, aquilo que o Senhor está mandando. Muitas vezes o Senhor te dá uma direção, muitas vezes o Senhor ele fala algo ao teu coração, mas aquele algo não vem de encontro àquilo que você já estava pré-estabelecido para fazer. Aquilo que você já estava desejoso de realizar. Ah, mas não é bem isso que eu queria. Não é bem isso que eu estava pensando em fazer. Pois é, mas veio o contrário. Melhor é aquilo que o Senhor está fazendo do que aquilo que você desejava fazer. Com certeza, irmãos, com toda garantia, o bom êxito será garantido, será bem melhor se nós ouvirmos aquilo que o Senhor está falando. E a Bíblia diz então que agora Davi ele separa os seus homens. 600 homens que estavam ao seu lado, 600 homens que faziam parte do seu pequeno exército, homens valorosos, homens que tinham ali realmente a disposição para a guerra, para a batalha. E com esses 600 homens ele se levanta para ir contra o seu adversário, contra o seu inimigo. Só que acontece algo, eles chegam num lugar chamado Ribeiro de Bessó, e daqueles 600 homens que se dispuseram para a batalha, 200 olham para Davi e falam assim, Davi, sem condição. Nós não conseguiremos ir a essa peleja, nós não conseguiremos cooperar, nós não conseguiremos empunhar a espada para ir atrás da nossa família, para ir atrás daquilo que nos foi roubado. Davi então olha para esses 200 homens e fala, então tudo bem, fiquem aqui, vocês vão cuidar aí da nossa bagagem, vocês vão cuidar aí da nossa retaguarda, vocês permaneçam aqui. Eu e os 400 homens restantes iremos nos levantar e nós vamos perseguir o adversário e com toda certeza nós vamos voltar então com a vitória. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi ele encontra os adversários. E quando ele encontra os adversários, eles estavam espalhados pela terra. Estavam ali festejando, estavam ali comemorando a vitória que tiveram sobre o exército de Davi. As mulheres presas, os filhos presos, estavam ali usufruindo do despojo que eles conseguiram conquistar ali de Davi. E a Bíblia diz assim, que Davi ele peleja, ele combate contra os adversários, desde o crepúsculo até a parte da tarde. Ou seja, foi um dia inteiro de batalha, um dia inteiro, irmãos, de luta, um dia inteiro, irmãos, de espada, homens sendo mortos, homens sendo ali, irmãos, lançados por terra, com toda a força que Davi e aqueles 400 homens tinham. E aí, finalmente, o exército do inimigo, os amalequitas, foram derrotados pelas mãos de Davi e do seu pequeno exército. Agora a Bíblia vai falar que Davi ele toma suas esposas, aqueles homens tomam novamente as suas esposas, pegam seus filhos, estão alegres, estão felizes, pegam o despojo dos amalequitas, ou seja, o resto, os tesouros que eles possuíam, e agora eles estão voltando para a sua terra. Estão cheios de alegria, cheios de felicidade. No versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e que tinham ficado no ribeiro de Bessó. E eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Davi voltando com tudo, e ele encontra agora aqueles 200 homens, e os homens estão felizes, porque Davi e os 400 estão voltando com as suas mulheres, com seus filhos, estão com o coração cheio de alegria. E aí a Bíblia diz assim que quando Davi ele vai abençoar a vida desses 200 homens, os 400 que foram para a batalha, olham para Davi e falam assim, não é correto. Não é certo, Davi, você pegar do despojo que nós conquistamos com o nosso suor.
das riquezas que nós conquistamos com a força do nosso braço e dividir com esses 200 homens que ficaram no ribeiro de Besor. Eles não foram à batalha conosco. Eles não empunharam a espada da mesma forma que nós empunhamos. Então vamos fazer o seguinte, seremos justos. Que cada um pegue as suas esposas, pegue os seus filhos e que se vão. Agora o restante, o que sobrou do despojo, precisa ser dividido apenas entre nós, os 400 soldados que desceram à batalha. Davi olha para aquilo e fala, não, de forma alguma. Nós não vamos agir dessa forma, porque tanto aquele que foi para a batalha, quanto aquele que não foi para a batalha, será abençoado da mesma forma e da mesma maneira. O despojo, ele será dividido na mesma medida para todos. E os homens não gostaram disso, mas aí a Bíblia diz assim, que Davi, ele faz ali uma lei, ele estabelece ali uma lei, não importa. Se você foi para a batalha ou se você não foi para a batalha, o que importa é que o despojo, ele é para todos. Permaneceram, outros foram, quem voltou com a vitória voltou, e voltou ali, né, cheio de grandes riquezas, e as riquezas agora será para todo mundo. Será repartido para todos. Umas 2 semanas atrás, queridos, faz mais ou menos, né, umas 2 semanas que eu tenho conversado com algumas pessoas, e eu não sei porquê, eu creio que é Deus agindo de alguma forma, muitas pessoas nessas 2 semanas. Pessoas que já fazia algum tempo até que eu não conversava, algum tempo que eu não via, eu acabei encontrando nessas 2 semanas. E aí você... Oi, tudo bem? Como é que está? E as coisas, como é que estão? E aí você senta para tirar ali 10 minutinhos de prosa. E é incrível, irmãos, parece que 90% dessas pessoas começaram a falar acerca de problemas. Acerca de dificuldades que estão vivendo, de lutas que estão enfrentando. Algumas dessas pessoas sabem que nós somos pastores, outras pessoas não sabem que nós somos cristãos, mas não sabem que a gente exerce o pastorado. E ainda assim, contaram problemas, apresentaram problemas, falaram das dificuldades. E a grande maioria disse a seguinte frase, e nós não estamos mais suportando as lutas que estamos enfrentando. Está bem difícil de aguentar, está bem difícil de suportar tudo aquilo que tem vindo sobre nós. Tudo aquilo que tem vindo sobre os nossos ombros, está bem difícil. E aí a gente procura dar ali uma palavra de ânimo, ou até se compadecer, olha, para nós também não está fácil. Também está difícil, algumas coisas acontecendo, e eu creio, irmãos, que é geral isso. Eu não creio que sejam apenas essas pessoas que vieram até mim, que conversaram comigo, mas eu creio que é geral. Hoje, quando você pega qualquer pessoa para conversar, qualquer pessoa para ter ali 5 minutinhos de conversa, irmãos, a pessoa, se você der brecha, a pessoa ela vai abrir o coração, ela vai escancarar o coração e ela vai falar aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está passando, e o quão difícil tem sido, irmãos, aquilo que ela está enfrentando. Por menor que seja o problema, irmãos, tem trazido aborrecimento e cansaço ao coração dessas pessoas. E algumas dessas pessoas viraram para mim e falaram assim, eu preciso me fortalecer para que Deus ele venha me abençoar. Eu preciso buscar em Deus, preciso buscar ali um renovo, um fortalecimento, preciso dar um jeito de mudar, de virar a mesa, porque senão Deus ele não vai me abençoar. E aí eu percebi algo, que muitas vezes, irmãos, as pessoas associam o agir de Deus, o operar de Deus em seu favor, com a disposição que ela tem, com a disposição que ela apresenta para determinado problema que ela está vivendo, para determinada luta que ela está enfrentando. Deus ele só vai agir na minha vida, Deus ele só vai operar na minha vida, se eu conseguir dar uma resposta àquilo que Ele está realmente apresentando. E nós falamos muito sobre isso, sobre dar a resposta certa àquilo que o Senhor está apresentando para as nossas vidas, aquilo que o Senhor está colocando diante dos nossos olhos. Mas deixa eu te falar algo, 100% de chance, irmãos, nós temos conseguido dar a resposta que o Senhor realmente quer. 100% de chance, irmãos, nós temos apresentado a resposta que o Senhor deseja que a gente apresente. Existem situações na nossa vida, na nossa caminhada, irmãos, que que nos tira realmente do ar. Que nos tira realmente ali, irmãos, daquilo que a gente esperava que fosse o correto, que fosse o certo, que acaba entortando ali, irmãos, a nossa direção.
E essa situação, muitas vezes, ela exige que a gente apresente uma resposta para o Senhor, que a gente coloque uma resposta diante do Senhor, porém, muitas vezes, irmãos, essa resposta não sai. Nós não conseguimos, irmãos, corresponder àquilo que o Senhor está aguardando, àquilo que o Senhor está esperando. Nós não conseguimos dar a resposta certa, nós não conseguimos apresentar a resposta certa. Tamanha é a luta, tamanha é a dificuldade, tamanho é o problema, irmãos, que tem vindo sobre nós. E aí a gente para e fala assim, puxa, mas se eu não der a resposta, eu não conseguir apresentar a resposta, Deus não vai conseguir me abençoar, Deus não vai estender as mãos sobre a minha vida. Se eu não me fortalecer, se eu não sair desse lugar de cansaço, desse lugar de exaustão, desse lugar de luta que eu estou vivendo, eu não vou conseguir experimentar o que Deus tem guardado para a minha vida. E na realidade, irmãos, não é quando nós estamos fortes que o Senhor Ele estende a mão sobre nós para operar e para agir o milagre e o sobrenatural. Não é apenas quando nós estamos, irmãos, cheios de alegria. Não é apenas quando nós estamos cheios de satisfação. Não é apenas quando nós estamos cheios de gozo, de regozijo. Não é apenas quando nós entramos aqui na igreja, levantamos as nossas mãos, ou quando nós estamos lá em casa, acordamos com um sorriso de orelha a orelha. Não é apenas quando nós estamos ali cheios, que a gente sai pulando a qualquer coisa que a gente ouve, ou qualquer coisa que a gente vê. Não é apenas nos momentos de alegria, irmãos, que Deus Ele olha por nós. Não é quando nós estamos bem, irmãos, apenas quando nós estamos bem, que o Senhor Ele estende a mão sobre nós. Não é quando nós estamos alegres e animados, irmãos, que o Senhor olha e fala, olha, porque você está alegre, porque você está feliz, eu vou fazer algo sobre a tua vida. Não. Momentos, irmãos, contrários na nossa vida, não nos separem, irmãos, do amor e do cuidado do Senhor. Momentos de luta que nós passamos, momentos de aflições que nós passamos, não tem o poder, irmãos, de nos afastar, amados, da presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, ainda que eu esteja desanimado, Deus, Ele é comigo. Ainda que eu esteja entristecido com algo, Deus, Ele é na minha vida. Ainda que eu esteja pensando em desistir, Deus, Ele está olhando por mim. Ainda que eu não queira mais nada com nada, ainda assim, Deus, Ele está ao meu lado, irmãos, olhando pela minha vida, olhando pela minha história, cuidando da minha história, cuidando dos meus passos, cuidando da minha caminhada. A palavra do Senhor conta uma história bastante conhecida de uma mulher, os evangelhos, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue constante. É uma história bem conhecida, né? Acho que é um dos textos mais pregados da Bíblia Sagrada. E um dia essa mulher, ela vai enxergar o Senhor Jesus Cristo, ela vai ver o Senhor Jesus Cristo, e ela enxerga ali a oportunidade de ser curada. No meio da multidão ali, ela se esgueirando, ela consegue tocar na orla da veste do Senhor Jesus, nas franjas da veste do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca, a hemorragia ela estanca. A hemorragia ela para ali, irmãos, de ter efeito. Ela é curada. Mas o que eu gosto nesse texto, irmãos, é que o texto diz assim, que essa mulher, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, e que ela já tinha enfrentado muitos médicos, e por nenhum desses médicos ela pôde ser curada, e que ela havia gastado todo o dinheiro que ela tinha procurando ser curada, tentando ser curada, e também não havia conseguido. 12 anos, irmãos. 12 anos sendo drenada. 12 anos tendo a sua força drenada. 12 anos tendo a sua força roubada. 12 anos tendo tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, irmãos, drenado. Sendo arrancado de si. Era uma mulher exausta. Era uma mulher cansada. Era uma mulher que não tinha muitas forças. E o pouquinho de forças que ela tinha, irmãos, ela procurava aplicar na sua sobrevivência. De alguma forma, de alguma maneira. E às vezes, irmãos, nós estamos dessa forma, sendo dragados, sendo, as lutas, tentando subtrair coisas de nossa vida, arrancar a nossa força, arrancar o nosso ânimo, arrancar a nossa disposição, arrancar ali, irmãos, aquilo que deveria ser o combustível para que pudéssemos caminhar, ir adiante.
situações drenando a nossa força, arrancando, irmãos, a nossa esperança, arrancando a nossa disposição. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Não existe um cristão, irmãos, que esteja todos os dias, irmãos, feliz e 100%. Aliás, eu chego a te dizer, irmãos, que as lutas, elas são mais presentes na nossa vida do que as vitórias. Os desafios são mais presentes na nossa história, irmãos, do que as conquistas. E é normal a mim, é normal a você. Momentos, irmãos, de dor, momentos de exaustão, momentos de cansaço, momentos de fraqueza, momentos de desânimo. Faz parte, irmãos, da minha vida, faz parte da tua vida. Tem dia que eu acordo, irmãos, e eu não quero levantar da cama também. Tem dia que eu acordo, irmãos, e eu acordo desanimado. Tem dia que eu vou dormir desanimado. Tem dia que eu acordo feliz, mas no meio do dia acontece algo e tira ali, irmãos, a minha disposição. Então faz parte isso. Agora, o que nós precisamos ter a certeza do nosso coração, irmãos, é que Deus, Ele não muda a sua forma de agir, irmãos. Dependendo, irmãos, do jeito e da forma que eu me encontro. Eu posso estar feliz ou eu posso estar triste. Deus, Ele continua me amando. Eu posso estar desanimado, eu posso estar cheio de gás. Deus, Ele continua estendendo as suas mãos sobre mim. Deus continua olhando por mim, Deus continua olhando por você. A mesma atitude, irmãos, que Davi teve, quando ele olhou para os 200 soldados, irmãos, que não foram à batalha, ele falou, olha, o despojo será dividido por todos, é a atitude que o Senhor tem, irmãos, quando Ele olha para as nossas vidas. E Ele fala assim, olha, o pastor Daniel, ele se levantou para a batalha, que bom, glória a Deus. O pastor Daniel, ele foi para a luta, mas talvez o pastor Eudes, ele não tenha conseguido ir. E por que o pastor Eudes não foi? Porque ele está exausto, porque ele está cansado. Não, a Bíblia não está dizendo assim que ele não foi porque ele não quis ir. Ele não foi porque ele se recusou a ir. Ele não foi porque ele teve preguiça de ir. Porque ele estava ali sem um direcionamento da parte de Deus. Não, ele não foi, olha, eu não vou porque eu estou exausto, porque eu sei que se eu for para a batalha desta forma, eu vou trazer mais problemas do que ajuda. Então vocês terão que lutar contra os adversários e terão que defender a nós também. Porque nós não vamos conseguir empunhar uma espada, não vamos conseguir lutar, não vamos conseguir guerrear, então nós vamos permanecer. Então o Senhor olha para o pastor Daniel, que está firme e forte, está lá na frente da batalha, com escudo, com espada, e lançando por terra todo e qualquer adversário, mas o Senhor também olha para o meu pastor Eudes, que naquele momento está exausto e cansado e não conseguiu ir para a batalha. Mas ele olha para o pastor Eudes e ele sabe que o pastor Eudes, ele tem um histórico no meio da batalha. Naquele dia ele não conseguiu ir. Naquele dia ele não conseguiu estar. Mas sobre ele existe um depósito, sobre ele existe uma história, sobre ele existe algo, e este algo faz com que o Senhor olhe e fale, eu vou abençoar tanto Daniel quanto a vida do pastor Eudes. Nós vamos dividir para todos, será igual para todos. Como é que Deus trata as nossas fraquezas, irmãos? Como é que Deus, Ele trata o momento em que nós estamos extenuados, estafados? Como é que Deus, Ele age? Como é que Deus, Ele opera, irmãos? Deus, Ele opera, irmãos, trazendo entendimento ao nosso coração, compreensão ao nosso coração. Veja só algo interessante, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus, ele começa o seu ministério, ele vai ao encontro de alguns discípulos para separar, para que eles pudessem andar ao lado dele. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aleluias. Acharam, irmãos? Versículo 18. Diz assim, olha, Jesus iniciando o ministério, ele vai ao encontro dos discípulos. No versículo 18 a palavra diz assim, andando Jesus à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E eles estavam fazendo o que, igreja? Lançando redes ao mar, pois eram
pescadores. Versículo 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Versículo 21. Indo, porém, adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Olha para cá, irmãos. Olha só a dinâmica, né, do Senhor Jesus encontrando ali os discípulos. Então ele está andando pela Mar da Galileia, ele vai encontrar os 2 primeiros discípulos, e os 2 primeiros discípulos estavam ali, irmãos, lançando rede ao mar. Estavam pescando, estavam trabalhando, estavam fazendo algo, movimentação. E aí o Senhor Jesus libera a palavra sobre eles, eles largam a rede e começam a seguir o Senhor Jesus. Jesus continua um pouco mais adiante, e agora ele vai encontrar mais 2 discípulos. E agora ele encontra esses 2 discípulos, e ele libera a mesma palavra sobre os 2. E os 2 também estavam fazendo algo, pescando? Não. A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam lavando as suas redes. Eles estavam cuidando das suas redes. Então preste atenção em algo. A mesma importância que tem a rede, irmãos, para você lançar ao mar e você pescar, tem a importância de você tirar a rede do mar, irmãos, e você cuidar dela, você lavar a rede, você costurar a rede, para que você possa novamente costurar. Ou pescar, perdão. Para que você possa novamente ir adiante, para que você possa continuar a exercer a sua função. Então existem momentos, irmãos, onde nós estamos pescando, onde nós estamos trabalhando. Existem momentos onde nós estamos ali, irmãos, na lida, lutando, batalhando e fazendo, né, o negócio acontecer. Mas existem momentos, irmãos, onde eu preciso parar. Existem momentos onde eu preciso fazer uma pausa. E eu preciso fazer ali a manutenção, irmãos, da minha história. A manutenção da minha vida. A manutenção da minha caminhada. Eu preciso retirar a rede do mar. Eu preciso ver onde é que tem sujeira, onde é que tem galho. Eu preciso ver onde foi que a rede rasgou, eu preciso costurar esta rede. Eu preciso dar atenção, irmãos, para aquele momento especial, porque se eu não der atenção para aquilo, eu não consigo continuar a minha jornada, eu não consigo continuar a minha caminhada. Então, existem momentos onde nós estamos desanimados, onde nós estamos entristecidos, sem muita força para ir adiante, irmãos. E, na realidade, é um momento onde eu preciso sentar e ver o que é que está acontecendo com a minha rede. Eu preciso ver onde estão os buracos. Eu preciso costurá-los. Eu preciso dar atenção, irmãos, para que, neste momento, as coisas sejam feitas de forma correta, da maneira que vai exaltar o nome do Senhor. Porque não adianta você se levantar desanimado, entristecido, aborrecido, e querer, irmãos, exercer da mesma forma o que você exercia, porque não vai dar fruto e nem resultado que exalta a Deus e glorifica ao Senhor. Muitas vezes a pessoa olha e fala assim, está desanimado, está endemoniado, e nada tem a ver com demônio, irmãos. A gente demoniza tudo, né? Que a gente enche. Está entristecido. Está desanimadão, hein? Está deixando de exercer. E não é demônio. Nós precisamos olhar para a pessoa e precisamos entender. A pessoa, é o momento em que ela sentou para cuidar da rede. É o momento que ela tirou, irmãos, para cuidar de si próprio. E ela precisa desse tempo para se fortalecer. E amanhã talvez ela esteja melhor do que ela está hoje. Amanhã ela se encontra melhor do que há 2 dias, há uma semana atrás. O apóstolo Paulo, certa vez, ele foi pregar em um lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que a pregação dele durou a noite toda. Pregou, e tinha um rapazinho sentado na janela. E o rapazinho olhava para dentro e para fora. Para dentro, acabou caindo. Aí ele cai de uma certa altura e, né, vai lá para baixo, desmorona. E a Bíblia diz que as pessoas descem correndo, vê se o menino está bem, se não está, o menino morreu com a queda. E aí a Bíblia diz assim, que aquelas pessoas tentaram levantar aquele menino, irmãos, do jeito que ele estava. O menino estava caído,
estava ali desacordado, estava morto, e as pessoas tomaram a vida do menino e queriam colocar o menino em pé, do jeito que ele estava, da maneira que ele estava. E aí Paulo chegou e falou, não, vamos orar por ele. E aí Paulo ora e ele ressuscita, ele recobra ali a sua vida, a sua história. A nossa tendência humana é olhar para as pessoas e querer levantar essas pessoas na condição que elas estão. Muitas vezes a pessoa está morta. Muitas vezes a pessoa ela está num estado, irmãos, que... Mas a gente olha e fala, não, vamos levantar. Vamos... E na realidade ela não pode ser levantada. O que ela precisa? De cuidado. Nós precisamos estender as mãos e orar, interceder, clamar, ajudar, socorrer, para que no momento em que ela se encontra numa situação melhor, opa, agora sim, se coloque de pé. Vamos agora exaltar o Senhor, vamos agora fazer o melhor para o Senhor. Aleluias. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a resposta ao seu coração e à sua vida. Então há momentos, amados, onde você precisa tirar um tempinho para a sua vida, um tempinho para a sua história. Preocupação de Jesus. Marcos 6,30, a Bíblia diz que o Senhor Jesus havia separado 12 e enviado esses 12 para curar, para restaurar, para batizar. E aí depois, irmãos, esses 12 voltam. E voltam, né, com o coração cheio de alegria, cheio de felicidade. E aí o Senhor Jesus olha para eles e fala assim, olha, venham aqui. Vamos para um lugar à parte, vamos para um lugar, né, particular, porque vocês precisam descansar. Vocês precisam ter um tempo de descanso, um tempo de tranquilidade. É certo que eles não conseguiram muito, porque as pessoas foram atrás. Mas isso demonstra, irmãos, a preocupação de Jesus com as nossas vidas. O Senhor Jesus, ele olha para nós e ele fala, filho, eu não vou deixar de olhar, eu não vou deixar de cuidar de você, porque você está desanimado. Ah, eu estou desanimadão, misericórdia. Não, eu vou continuar olhando por você, mas a única diferença é que você precisa descansar. Você precisa descansar. Eu sou de uma época onde, na igreja, toda vez que acontecia alguma coisa que não era contra os estatutos da denominação, ou fazia alguma coisa que era contra o que o pastor gostava, né? Ele olhava para você e falava assim, vou te punir. Como? Está de banco. E aí ele colocava a gente de castigo, né, pastor? Você está de banco. Né? E o castigo era você ficar de banco. E o que era ficar de banco? Você não... Era você não fazer mais nada. Então, se você tocava, você não vai tocar por um período. Se você servia ceia, você não vai servir por um período. Se você limpava o banheiro, você não vai limpar por um período. Você vai ficar de banco, está de castigo. E na realidade, irmãos, nós interpretamos o ficar de banco como algo ruim. Mas Jesus olha o ficar de banco como algo bom. Não é? A gente olha e fala, estou de banco, misericórdia. Só Jesus para dar graça. E na realidade a gente devia glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque é um momento, irmãos, que nós poderíamos tirar para sermos ministrados no nosso íntimo. A Bíblia diz, irmãos, a história de duas mulheres, Marta e Maria. E Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Marta estava lá atarefada com um monte de coisa. E Maria onde estava? Sentada aos pés de Jesus. Marta vem, Senhor, não se preocupa, não se importa. Estou aqui ralando, estou aqui trabalhando. E Maria, minha irmã, está aí sentada, ouvindo a palavra. Ei, mulher! Ela escolheu a melhor parte. Não lhe será tirada. E qual é a melhor parte? Sentar aos meus pés para ouvir a minha palavra. Então, às vezes, amados, o sentar, a gente interpreta como algo tão ruim, não é. É o Senhor nos preparando, irmãos, para algo maior, para algo melhor, para que a gente possa, então, dar uma resposta, pelo menos uma vez certa, que agrade o coração de Deus, que agrade o coração do Senhor, e o nome dele seja exaltado na nossa vida. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós precisamos aprender que não é pecado sermos pessoas normais. Tem super crente aqui? Não tem, né, irmãos? Não somos super crentes. Eu sou de um tempo também, amados, que era ruim o pastor chorar em cima do altar. O que mais a gente faz aqui é chorar. É verdade. Pastor, eu tenho um quebrantamento, que misericórdia, irmão. Quando eu oro, eu falo, Senhor,
quero chegar a metade do que esse homem tem. Eu sou chorão, irmãos, mas ele acho que é mais chorão do que eu, pastor Eudes. E na realidade, irmãos, não é ele, né? É o Espírito se movendo na vida dele, na história dele. Mas eu sou de um tempo, irmãos, onde o pastor não podia chorar. Subia no altar e ia pregar, e o negócio estava fervendo lá de fora. Mas aqui, ó, eu tinha que pregar e falar para o irmão, irmão, você tem que ter fé, irmão. Irmão, você tem que ter ânimo, você tem que ter disposição, e não sei o quê. Acabava o culto, o pastor cheio de fé, né? Mal sabia. Quando a gente descia, irmãos, a vida estava em frangalhos, despedaçada, áreas da vida destruída. Mas quando subia no altar, vestia a roupa pastoral, né, pastor? A máscara pastoral, e vamos pregar. Porque o povo precisa ver alguém forte em cima do altar. Não, o povo não precisa ver alguém forte, o povo precisa ver Deus na vida da pessoa que está em cima do altar. É isso que o povo precisa ver, irmãos. Então hoje, irmãos, nós precisamos entender isso, que não é pecado você ser humano, não é pecado você ter ali, irmãos, os seus problemas, as suas fraquezas. Pecado é, irmãos, nós nos passarmos por Deus. Nós nos colocarmos, irmãos, na situação como se fôssemos Deus, ou semideus, seja lá como você quiser interpretar. Está tudo bem, está tudo legal, vai tudo bem, está tudo 10, tudo normal. Não, não está normal, não está legal, estou passando por isso, estou passando por aquilo, mas eu sei que o Senhor, no momento certo, Ele vai bradar na minha vida e na minha história. E sabe, mas quando nós nos posicionamos desta forma, quando nós nos colocamos como super crentes diante do Senhor, quando na realidade nós não somos, nós estamos correndo um grave risco. O Provérbios diz isso. A soberba precede a queda ou a ruína. Então nós enchemos o nosso peito, levantamos o nosso nariz, levantamos a nossa cabeça e vamos adiante, vamos que vamos. E é uma falha. Coração cheio de soberba, achando que você é algo, achando que você pode alguma coisa. Quando na realidade, irmãos, nós estamos vivendo uma outra situação, uma outra verdade. O Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tiago. Ele resiste, irmãos, quando nós endurecemos a nossa cerviz, mas Ele dá graça. Senhor, eu estou passando por tantas lutas e eu quero colocar as minhas lutas e as minhas dificuldades diante de Ti. O espinho na carne de Paulo, orei por 3 vezes para que esse espinho fosse tirado de mim, e não foi tirado. Como assim, Senhor? Clamei tanto, busquei tanto para que isso fosse tirado. E ele mesmo fala, esse espinho na carne foi dado para que eu não me exaltasse na excelência das minhas revelações, daquilo que eu havia recebido da parte do Senhor. Então havia um propósito. Mas aí o Senhor olha para ele e fala, não vou tirar, mas a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você está aí, é quando você está forte, porque eu estou operando na tua vida, na tua história. Eu nunca senti, irmãos, tanta dificuldade como nesses dias, de subir no altar para ministrar uma palavra. Às vezes o pastor Daniel, o pastor eu, a gente comenta alguma coisa, e às vezes a gente olha para a Bíblia fica gigante. Você vai de capa a capa. Você fala, Senhor, tem tanta coisa da Bíblia para falar, tem tanta coisa para mim. E você não consegue, irmãos, moldar a tua cabeça, o teu pensamento, irmãos, para direcionar ali uma mensagem. E eu creio, irmãos, que são os tempos que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo. Não é um problema meu, do eu, do pastor, não é um problema nosso. Na realidade, irmãos, é o Senhor falando assim, olha, a sua dependência é em mim, é na tua fraqueza. É quando você não pode que eu posso, é quando você não consegue que eu consigo, é quando você não vai adiante que eu faço você ir. Precisamos entender isso. Irmãos, respeite as fases da sua vida. A gente fala muito sobre, a gente precisa saber qual é a estação que nós estamos vivendo. E conforme a estação que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a roupa certa para cada estação que a gente vive. Então está no inverno, não dá para você ficar de bermudinha, de camiseta. Você tem que se proteger melhor. Está no calor, não dá para você ficar de blusa, jaquetona. Nós temos que ter a roupa certa para cada estação. Só que há momentos, irmão, que você está no calor e você está de blusa. Você está com a febre de 39 graus.
Há momentos, queridos, que você está numa estação e você está vivendo uma situação tão difícil, tão problemática naquela estação, que você não consegue se mover conforme a estação pede. E na realidade, irmãos, a gente precisa respeitar as fases que a minha vida e que a tua vida ela passa. Por quê? Porque se nós não respeitarmos, então a gente vai ficar louco, irmãos, vamos ficar maluco. Quando Jesus ele ressuscitou e aquelas mulheres foram até o sepulcro para ungir o corpo do Senhor Jesus, a Bíblia diz que quando elas chegaram, a pedra tinha sido movida. A pedra, tinha sido rolada. Que havia ali um anjo. E aí o anjo olha para elas e fala assim, olha, mulheres, não tenham medo. Aquele que vocês vieram ungir, ele ressuscitou. E eu quero agora que vocês voltem para os discípulos e que vocês deem uma notícia para eles. Que Jesus está indo à frente para a Galileia. Só que o texto diz bem assim, que o anjo ele dá uma ordem da seguinte forma, avisem aos discípulos e a Pedro, que ele está indo para a Galileia diante de vós. Vocês vão dar a notícia para os discípulos e para Pedro. Pedro não fazia parte dos discípulos? Fazia. Pedro não estava entre os discípulos? Estava. Mas era como se elas chegassem em um determinado lugar, onde os discípulos estavam todos reunidos, e ele falasse assim, olha, Jesus, a gente teve um encontro com o anjo, e o anjo mandou dizer que Jesus ressuscitou e que ele está indo adiante de nós para a Galileia. Ouviram discípulos? Ouviram discípulos de Jesus? Ouvimos. Ei, Pedro, Jesus mandou te dizer que ele está indo adiante de nós para a Galileia. Tinha uma mensagem específica para a vida de Pedro. Era a mesma que era para os discípulos, mas era uma palavra direcionada para a vida de Pedro. Por quê? Porque foi o único, irmãos, que antes do galo cantar, 3 vezes negou o Senhor. Foi o único, irmãos, que teve um momento ali de fraqueza. Foi o único ali, irmãos, que passou por situações que os demais não passaram. E aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, eu tenho algo contigo ainda, cara. Eu não desisti. Você pode estar amuado aí no teu canto, você pode estar desanimado aí no teu canto, mas eu não desisti da tua vida e da tua história. E da mesma forma que você negou, você vai agora contrariar essas 3 formas, dizendo que você me ama. E você vai fazer grandes coisas em meu nome, não vai parar por aí. Então olhe bem, irmãos, preste bem atenção nisso. Há momentos na nossa vida, amados, que nós precisamos empunhar a espada. E a Bíblia fala isso, que maldito é aquele que não põe a sua espada ao sangue, que não aplica a sua espada na verdadeira ação, Maldito é aquele que esconde a espada do sangue, da batalha. Então há momentos onde nós vamos precisar guerrear. Há momentos onde nós vamos precisar ir adiante, na frente da batalha, animados, a couraça, vamos lá, pastor, vamos lá, vamos para cima. Mas há momentos, irmãos, em que nós seremos agraciados, irmãos, com o favor de Deus. Há momentos que nós vamos vencer, irmãos, empunhando batalhas, empunhando espadas, mas há momentos em que nós iremos vencer descansando no Senhor. Você não pode ir? Não posso, descansa. E o fato de você descansar não quer dizer que você não vá receber a tua parte, que o Senhor já havia separado. O fato de você tranquilizar aí o teu coração, ficar quietinho aí, não quer dizer que você não será agraciado pelo Senhor. Às vezes a gente olha Mevan, filhos ministeriais, fervo comendo lá, fogo, aleluia. Às vezes a gente olha alguns pastores, alguns movimentos, e a gente fica falando, nossa, misericórdia, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E a gente fala assim, puxa, como seria bom se estivéssemos participando lá, e todo mundo junto, e glória a Deus. Mas da mesma forma que o Senhor olha para aquele lugar, irmãos, e o fogo está caindo naquele lugar, amados, o Senhor também olha para pessoas, irmãos, que estão sozinhas dentro da sua própria casa, e que não está nesse fogaréu todo, que não está nesse ânimo, nessa disposição toda, mas está lá clamando, Senhor, me ajuda. Tira esse desânimo do meu coração. Me ajuda, Senhor, porque eu estou exausto, não suporto mais as lutas que eu tenho travado. Me ajuda, Senhor, porque eu não suporto mais os problemas que eu tenho enfrentado. Me ajuda, Senhor.
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que sofreu síndrome de burnout, sei lá como que fala, né? E aí eu falei, síndrome de burnout, eu já ouvi falar sobre isso. E aí fui ter na internet para ver mais a fundo o que é que significa. E dizem alguns médicos que ela é pior do que a depressão. Foi feita uma pesquisa aí nas universidades, principalmente de medicina, e algumas medicinas tinham uma taxa elevada de estudantes que se suicidaram. Porque a carga que vinha sobre eles, o peso e o fardo que vinha sobre eles, irmãos, era muito grande. Síndrome de burnout tem a ver, irmãos, com o trabalho, né? Tem a ver com o que a gente exerce, né, pastora? Com o seu trabalho diário, é estresse, é cobrança, é peso, e acaba gerando uma série de consequências. E a mais grave é a pessoa falar, quer saber, vou botar aqui um ponto final na minha história. A pessoa, irmãos, quando ela chega no ponto de falar assim, olha, eu vou me suicidar, ela não está querendo acabar com a sua vida, ela está querendo acabar com a dor que ela sente. Eu preciso acabar com essa dor que me consome, com esse problema que tem vindo sobre mim, com essa luta que eu tenho travado e que não está legal. Ela não vai lá se matar, falar, eu vou acabar com a minha vida e aleluia. Não, eu quero acabar com a minha dor. E às vezes, amados, nós estamos nessa situação, talvez não pressionados por causa do trabalho, mas pressionados, irmãos, por tantas outras áreas da nossa vida. É o casamento que está com problema, é a vida financeira que está com problema, é o relacionamento com os pais, é o relacionamento com a mãe, com o filho, uma série de dificuldades. Às vezes o problema, irmãos, é com a igreja. Eu estou desanimado com a igreja, e a gente olha e fala, irmão, não pode desanimar não. E acontece, amados, faz parte da nossa caminhada cristã. E eu preciso entender isso, que às vezes, irmãos, nós vamos lutar, mas às vezes o Senhor irá nos abençoar no descanso. Vou descansar, vou aquietar o meu coração, vou aquietar a minha alma, porque verdadeiramente quem cuida de mim é o Senhor. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe da minha necessidade, e Ele sabe o tempo certo de me colocar ali novamente no caminho, para que o nome dEle venha a ser exaltado. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor dá enquanto dorme. O Senhor dá enquanto descansamos. Se o Senhor, irmãos, não for aquele que nos edifica, não for aquele que nos sustenta, então não adianta a gente continuar. Que nessa manhã o Senhor possa ser a tua base, o teu sustento, o teu alicerce. Que nesta manhã o Senhor possa te fortalecer. E eu não sei, por isso que eu falei aqui no começo, eu não sei a maneira como você entrou aqui hoje. Eu não sei a forma como você está na sua casa hoje, desanimado com algo, e enfrentando algum tipo de problema que foge ao seu controle. Deixa eu te dizer algo em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele cuida de ti. Ele olha por ti, Ele olha para a tua vida e para a tua história. E Ele quer arrancar você desse lugar e fazer com que você faça parte novamente dos 400 que foram à batalha, dos 400 que foram à luta. Ele vai respeitar o teu tempo. Ele vai respeitar a tua história. Uma vez o pastor Leandro falou assim para mim, estava passando por alguns problemas, e o pastor Leandro virou para mim, você está bem? Eu falei, estou bem. Aleluia, pastor. Estamos aí, firme e forte. E ele falou, cara, eu estou respeitando o teu tempo. Então não estou cobrando nada, não estou falando nada, não estou te pressionando a nada, mas eu estou respeitando o seu tempo. O seu período, eu lembro a palavra como se fosse ontem, esse período de introspecção. E às vezes a gente entra nesse período de introspecção, que a alma quer gritar mais, né? Eu falei, amém, pastor, entendi.
Deixa eu sair logo desse período de introspecção e voltar a me juntar aos 400 para a luta e para a batalha. Amém, igreja? Se coloque em pé no seu lugar. Como foi o segundo louvor que a gente cantou aqui? Como que é o refrão? Como que é, pastor? Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, né? Não por aquilo que você tem visto com os teus olhos e que tem levado você, irmãos, a desistir. Não por aquilo que você tem visto com os teus olhos e tem levado você, irmãos, ao desânimo. Não por aquilo que você tem visto com os teus olhos e tem levado você à fraqueza, à exaustão, ao cansaço. Não pelo que vejo, mas por aquilo que eu creio. E eu creio, irmãos, que a situação vai mudar. Eu creio que as coisas irão mudar. Vão se voltar ao nosso favor. Vão se voltar, irmãos, à nossa vida. Nós vamos poder apresentar a resposta correta a Deus. Dar a resposta certa ao Senhor. Há momentos em que nós não vamos conseguir, é fato. Mas nós vamos lutar, nós vamos nos esforçar. E o Senhor, Ele vai nos levar a esse lugar de fortalecimento. E que você nesta manhã possa receber isso da parte de Deus. Eu falei para minha irmã na sexta-feira, eu falei, tem pessoas que estão tão machucadas, tão feridas, que até carinho dói. Tem pessoas que estão passando uma dificuldade tão grande, tão estreita, irmãos, que até um elogio dói nela. Se eu fizer um carinho, porque ela se encontra num estado de dor, de desânimo, de tristeza tão grande, irmãos. E na realidade nós precisamos abrir, irmãos, as nossas vidas, para que o Senhor, Ele encontre lugares que estão em oculto, e que precisam ser tocados por Ele. Às vezes nós agimos como criança, né? O pastor Daniel tem uma menininha, eu tenho uma menina de 8 anos. Ontem a Nádia estava colando os negocinhos lá da ovelhinha para entregar para as crianças. E eu não sei o que a Lorena fez na mesa, ela pegou e encostou na cola quente, né? Aí eu estava lá em cima, o berreiro abriu. E ela subiu correndo, porque aí nessas horas vai com o pai. O que foi? Eu falei, eu encostei na cola, e chorando, mas era uma gotinha de nada, cotovelo assim. Cotovelo quase você nem sente nada, né? Vem cá, filho, vamos passar pomada. Não quero pomada. Passa a pomadinha. Não quero pomada. Põe alguma coisa, põe só um band-aid, tá tudo bem. E às vezes nós somos como crianças, né? O Senhor fala assim, eu quero tocar. E você fala para o Senhor, não, Senhor, só põe o band-aid lá e está tudo bem. Coloca o band-aid nesse trem e vamos adiante, vamos seguir, vamos que vamos, e glória a Deus. E o Senhor está falando, não, filho, eu preciso tocar. Preciso passar o bálsamo. Preciso ir aonde, né, está a raiz do problema, do que está causando o desânimo, a exaustão na tua vida. E às vezes a gente não permite. Fala para o Espírito Santo nessa manhã, Senhor, olha, eu quero viver por aquilo que eu creio. E o que eu creio vai contrariar aquilo que eu vejo. Irmãos, nós vivemos isso todos os dias. É no trabalho, é na nossa casa, é nos nossos familiares. Às vezes você encontra um irmão teu, irmãos, que você fala assim, puxa, esse cara podia estar em Deus, e o cara não está. E aí você vê as artes e a obra que ele está fazendo, e fala, caramba, meu, Senhor, eu tenho que olhar para ele não por aquilo que eu estou vendo, e eu tenho que olhar para ele por aquilo que eu creio, e eu declaro em nome de Jesus que ele vai ter um encontro com o Senhor numa curva dessas. Em determinado momento o Senhor vai agarrar ele aí, e o negócio vai ficar bom, aleluia. No trabalho, puxa, mas está tão difícil, irmãos, eu trabalho com alimento. Não tem um dia mais que a gente não sofre aumento. Não tem um dia que a gente não enfrenta aumento. E aí eu vou pegar aquele aumento e eu vou tentar repassar para o cliente. Aí o cliente olha para o aumento e fala, mas de novo aumento? Eu falei, pois é, cara, olha, vai no mercado para você ver como é que estão as coisas, olha a gasolina, olha, o cara não quer saber. Aí ele corre para onde? Ele corre para o concorrente. O concorrente faz um preço mais baixo, pelo menos para trazer ele, não para manter. E aí lá se vai o meu cliente. E aí isso afeta diretamente, irmãos, no meu aderente no final do mês. E aí eu olho e falo, Senhor, e agora? Como é que eu faço? Aí eu tenho que falar, Senhor, eu tenho que olhar pela fé. Não é
estou vendo, é por aquilo que eu creio. O Senhor é fiel para me dar, substância. O Senhor é fiel para me dar estabilidade no momento que o Brasil passa por toda essa crise. Pastor Daniel, que ele falou que uma vez ele ministrou sobre vida financeira e a vida dele foi transformada. E nós estamos tentando colocar em prática isso na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira. Colocar em prática aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia nos orienta. E eu sei, irmãos, que Deus vai fazer. É pelo que eu creio, não por aquilo que eu vejo. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua